Fala galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, pra mim é dia, cara de sono, dia chuvoso, friozinho, mas vamos que vamos, né? Bom galera, a gente está então aí na nossa 15ª semana de aulas de engenharia de software, aqui dos cursos de tecnologia e sistemas para a internet, bacharelado em ciência da computação, e a nossa ideia essa semana é continuar com os estudos ali das metodologias ágeis que existem, né? Nós tivemos uma aula em que a gente mostrou a transição entre o gerenciamento de projetos que lidam ali com processos tradicionais, fazendo algumas críticas, questões que podem ser pontuadas, melhoradas, o porquê a agilidade é importante, que é essa resposta rápida a mudanças de requisitos. Aí depois disso a gente viu aquela quebra de paradigma, em que o escopo passa a ser algo variável, né? E a qualidade junto com o custo, né? E com o prazo ficam medidas, né, que não mudam. E aí depois a gente destacou ali algumas técnicas, né, algumas boas práticas, junto também ali com o manifesto ágil, né, de como que as metodologias ágeis elas lidam ali com o processo de desenvolvimento. Na última semana nós conversamos sobre duas metodologias ágeis, especificamente falando do Kanban e do Extreme Programming, né, o XP. E a ideia de hoje então é conversar aí sobre o Lean, né, que é uma metodologia que não é natural do desenvolvimento de software. Ela surgiu lá na Toyota para um sistema de controle de chão de fábrica. Por isso que a gente fala que é o Lean do sistema de produção Toyota. Só que é uma coisa que deu tão certo que acabou que vários outros mercados passou a adotar a metodologia Lean dentro aí do seu convívio de desenvolvimento. Eu mesmo trabalhei na própria Embraer com a metodologia Lean, né, no desenvolvimento de software e acompanhando ele no processo de montagem de avião, né, no seu show de fábrica. Então a aula de hoje é uma aula bem light, bem tranquila, a gente só vai ver essa metodologia Lean, né, os seus princípios e práticas, e fazer alguns comentários de como isso é adaptado ali para o desenvolvimento de software, como metodologia ágil. Mas antes disso, fazendo uma breve revisão, vale destacar aí que as nossas metodologias ágeis, o Kanban, o XP, o Lean, o Scrum, que nós vamos ver na próxima semana, eles usam aí o conceito de história do usuário, User Story. User Story, na verdade, então, é a forma como as metodologias ágeis elas representam ali os nossos requisitos funcionais, fazendo um paralelo ali com o diagrama de casos de uso, né, com os nossos casos de uso, efetivamente falando. As user stories muitas vezes são utilizadas ali para representar os cenários que os casos de uso possuem, né? Ela tem um formato, né, toda user story, ela vai ter ali um título, né, uma numeração, e a gente sempre escreve algo do tipo, como alguém, eu quero alguma coisa por algum motivo, né? Então aqui nesse exemplo, como gerente, ele quer se autenticar no sistema para poder verificar ali a distinção de ações de quando os usuários estiverem logados. Além disso, toda user story, ela também tem testes para aceitação daquela história do usuário, que é escrita do ponto de vista do usuário, por isso, história do usuário. Então aqui nós temos dois exemplos de testes de aceitação pelo usuário para que aquela user story seja dada como finalizada. Então tem um acesso com login válido e tem um acesso com login inválido. No válido a autenticação tem que ser feita com sucesso. No inválido, uma mensagem de erro tem que ser apresentada. E além disso, user stories possuem uma estimativa de horas para a sua entrega, para o seu desenvolvimento, né? E nesse exemplo está 6 horas e ainda a gente vai discutir de que forma que isso aqui é feito, tá? Bom, além disso, como uma revisão, a gente conversou também do Kanban. O Kanban, na sua essência, ele é uma técnica que foi originada no que a gente vai conversar hoje, que é o sistema Lean da Toyota.
Mas por ter dado tão certo, o Kanban ele acabou se transformando aí numa metodologia ágil visual para que a gente consiga acompanhar em qual swim lane, né, em qual etapa do projeto, que são essas colunas, né, as swim lanes, como se fossem raias de natação, encontram as nossas atividades a serem desenvolvidas. E essas atividades, no final das contas, são representadas ali pelas nossas user stories. Então notem que o fluxo ele é do backlog, né, o to do aqui, o a fazer. Aí tem o desenvolvimento, que a gente também chama aqui de work in progress, né? A gente está fazendo alguma coisa. Aí tem a etapa de testes, de liberação para o ambiente de desenvolvimento e o done, né? Então o Kanban ele tem esse controle visual, ele permite muito rapidamente a gente ver quais atividades encontram-se em quais etapas do desenvolvimento e quem efetivamente está trabalhando, porque a gente vincula as pessoas ali a cada uma das user stories. Aí nós vimos também, na semana passada, o Extreme Programming, que o foco então ele é na programação extrema. Ele foi proposto por Kent Beck, né, um dos criadores lá do Manifesto Ágil. E ele, de certa forma, ele sugere nessa metodologia um esforço muito maior ali na etapa de desenvolvimento, porque o software funcionando é a principal medida ali de progresso de um projeto que está sendo desenvolvido por metodologias ágeis, né? Então podemos notar aqui um percentual alto aqui de esforço gerido, sendo que percentuais menores são relacionados aí a um planejamento de projeto e tem um percentual de testes, ressaltando então que no Extreme Programming existem duas principais técnicas ali que surgiram, que acabam sendo adotadas inclusive por outras equipes que não necessariamente adotam aí a OXP, que é o Pair Programming, que é aquela técnica em que a gente coloca um desenvolvedor mais experiente trabalhando com um desenvolvedor menos experiente para que eles possam se capacitar mais rapidamente e gerar valor o mais rápido possível dentro do projeto. E sempre tem aquela discussão de custo-benefício, quanto vale a pena isso, né? Que a gente já fez aí nas últimas 2 aulas, inclusive. E a outra técnica, né, a gente falou aí do Pair Programming, e a outra técnica é o TDD, que é o Test Driven Development, que é a técnica em que o próprio Kent Beck ele sugere que os testes sejam pensados antes mesmo que o desenvolvimento seja feito. Dessa forma, a gente estimula aquele valor de coragem, que é um dos valores que o XP preza, né? Essa é uma técnica que a gente vai acabar detalhando no segundo semestre. Bom, dito isso, agora a gente pode conversar então do Lean, né? O Lean ele tem aí um slogan, né? Being fast, flexible e economic. Sendo rápido, flexível e econômico. Aqui a gente tem o site, né, que apresenta a metodologia Lean. Bom, conversando um pouquinho da metodologia Lean, eu particularmente acho que tem aqui no exemplo aqui atrás, né, eu sou um aficionado pela cultura japonesa, não só cultura de animes, mangás, mas história, né? E dentro da nossa área, da área de engenharia de software, os japoneses eles são fora da curva. E o Lean, ele surgiu dentro da indústria automotiva japonesa, né, a Toyota, né? E assim, é um negócio muito louco, porque ele surgiu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão ali sofreu sérios danos ali, diretos e indiretos, por conta da Grande Guerra. E podemos notar que eles tiveram um sucesso, né? Os caras eles evoluíram, voltaram a ser potências econômicas no mundo. E uma das coisas que ajudaram eles a trazer essa alavancagem na economia é exatamente essa ideia, essa cultura, essa forma de pensar que em muitas vezes é refletida aqui pelo sistema de produção Toyota. Então, esse sistema de produção surgiu
nessa indústria automotiva depois da Grande Guerra para ajudar eles a voltarem a estimular a economia ali de automóveis, né? E esse conceito ele veio para o mundo ocidental aí a partir de 1991, recente, poxa. Principalmente aí no livro do Womack. Eu li esse livro, muito foda, desculpem a palavra, mas ele realmente é muito bom. Ele conta exatamente essa história do surgimento do Lean, da aplicação do Lean dentro desse ambiente de produção da Toyota, que chama The Machine That Changed the World. Então, a máquina que mudou o mundo, né? Muito legal, né? Então, eu tô comentando isso porque o Lean, ele na sua essência, para nós aqui, ele surgiu, né, em 90, mas os japoneses já usavam lá desde depois da Guerra Mundial, da Segunda. E no fundo, o Lean, ele, na verdade, ele não, na sua essência, ele não era uma metodologia ágil, né, como a gente tem visto, que é uma metodologia que lida rapidamente com mudanças de requisitos e tal. Mas ele sim, na sua essência, ele era uma filosofia que sempre buscava eliminar desperdícios em qualquer área dentro da empresa, seja na área de produção ali para relações humanas, seja na área de fornecimento de materiais, seja na área de tecnologia, do gerenciamento de estoque. Então, a ideia do Lean foi exatamente nessa questão, que tem um nome, chama Muda, né, no japonês, que é a questão de ser eliminado os desperdícios ali em qualquer questão. Então, aí se adaptou o Lean como uma metodologia ágil para que ela seja utilizada para eliminar os desperdícios no processo de desenvolvimento de software, trazendo todos os valores que a gente vai estar conversando agora, exatamente nas etapas do desenvolvimento, que usam aí um PDCA, né, que é aquele ciclo que a gente conversou há 2 semanas atrás, que é o Plan, Do, Check e Act, né? Então planeje, faça, verifica e atua em cima de qualquer tipo de problema. Então, como que o Lean trabalha? O Lean, ele considera um fluxo que a gente chama end-to-end, né? Que vai trazer vantagens competitivas. End-to-end, a gente quer gerar produto diretamente para o cliente final e que agregue valor para aquele cliente final. Tem que ser um fluxo flexível, um fluxo rápido. Portanto, a ideia é eliminar ou prevenir a questão de desperdícios dentro desse processo, que é o nome que eu acabei de falar para vocês, que chama Muda. E dessa forma, então, o Lean ele estende, né, o que a gente fala ao sistema de produção Toyota, né, o TPS. Então tem uma relação direta, vocês vão acabar percebendo que em muitos momentos parece que não se adequa ali ao desenvolvimento de software, mas ele se adequa diretamente, muitas empresas usam, né, o Lean. Mas a ideia é adaptar essa filosofia para a nossa vida ali de desenvolvimento de software. Tudo bem? Então, para quem o Lean é aplicável, né? Então, assim, o foco principal do Lean são nas indústrias de manufatura. Então, carro, né, que é a sua origem, a própria Toyota, então, aviões, eu trabalhei na Embraer e eu afirmo para vocês, a Embraer ela usa o sistema Lean de Toyota de produção para fazer as suas adaptações. Mas pode ser adaptado, pode ser utilizado aí para qualquer empresa que tem processos gerenciais e de serviços. Resumindo, serve para nós também. Hoje, os setores de carne, comidas e desenvolvimento de software usam muito o sistema Lean de Toyota. Acreditem, o McDonald's ele é totalmente baseado no sistema Lean. Não sei se vocês já viram a tela do vendedor. A forma como o vendedor organiza, faz pedido, a forma como eles fazem a montagem dos lanches e fazem a entrega dos lanches. A questão dos desperdícios que são feitos nesses processos é todos usando a metodologia Lean da Toyota, né? Mas não vale a gente se enganar e achando que é um novo fenômeno, né, o Lean. O Lean, na verdade, está aí desde os anos 50, exatamente como a gente comentou, por conta ali de dele ter surgido logo depois da Segunda Guerra Mundial. Focando na nossa área, né, na área aí de desenvolvimento de software, só para vocês saberem, então, quem que utiliza o Lean, né? Então, a Dell, a Toyota, a Embraer, o Google,
Já trazendo aqui uma empresa que eu não coloquei, a própria UOL, eu tenho um amigo que trabalha lá dentro e ele fala que tem algumas equipes que trabalham com o Lean lá dentro, então podemos ver aí várias empresas que lidam aí, de certa forma, com essa metodologia ágil. Bom, mas então vamos lá, né? Quais são os princípios que o Lean, né, que esse pensamento Lean, ele tem que ser aderido em qualquer equipe que usa ele, que adequa a ele. Então temos os princípios ali de valor, cadeia de valores, fluxo, sistema de puxada, que é o pull, e a perfeição. Então, conversando sobre cada um deles, o valor, ele é aquilo que especifica o que vai agregar valor aos nossos clientes. Então, sempre que a gente começar um novo projeto, a gente tem que identificar quais são os valores que aquele produto, que aquele projeto vai agregar para o nosso cliente e nunca perder isso de vista. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o que a gente chama de value streaming, né, ou fluxo de valores. Que a gente tem que, dentro dos processos de desenvolvimento, a gente tem que identificar todos os passos que existem, né, nesse fluxo, nesses processos, né? Quais são as etapas que a gente precisa e quais são as etapas que agregam valores diretamente para o cliente, quais são as etapas que agregam valores indiretamente. Enfim, o importante é que a gente faça uma identificação de todas as atividades dentro dos processos que a gente tem dentro da nossa software house. E a gente conseguir identificar os que geram valores diretos, os que não geram valor, mas são importantes para a manutenção dos processos e da nossa qualidade, e aqueles que não agregam valor e que daí, a partir do momento que a gente consegue ver que eles não agregam valor, nem seja direto ou indiretamente, a gente consegue eliminar eles. Por isso que usar esse princípio e estar constantemente atento ao fluxo de valores interno dentro da nossa software house é muito importante para a gente eliminar atividades que vêm sendo desenvolvidas e que podem deixar de ser desenvolvidas porque elas não geram valor nem direta nem indiretamente. Nós temos o terceiro fluxo, que é o flow, né, que é o fluxo contínuo, que é aquela questão daquela capacidade de desenvolver, de produzir e de distribuir rapidamente valores que foram definidos aos nossos clientes. Então é aquela questão da gente fazer respostas rápidas às mudanças, né? Então esse é o princípio que lida exatamente com essa questão da agilidade que a gente está conversando dentro das metodologias ágeis. Aí nós temos o sistema de puxada, né, o pull, que já foi conversado antes, né, que é o conceito do just in time sendo aplicado dentro aqui da metodologia Lean, que é a gente fazer apenas aquilo que é necessário para os nossos clientes e responder mais rapidamente às mudanças de requisitos ou fazer entregas em curtos prazos, para que a gente atenda as ansiedades e as necessidades dos nossos clientes, planejando mais profundamente apenas aquilo que a gente vai estar entregando a curto prazo. E por último, sempre focado aí na perfeição, que é aquela tendência, aquela preocupação de sempre estar otimizando, maximizando ali as nossas entregas, fazendo menos atividades possível, agregando valor o tempo todo e produzindo aquilo que o cliente exatamente quer, né? Então por isso que o cliente ele também faz parte da nossa equipe. Bom, existem duas questões principais que a gente coloca, que faz parte aí do sistema de produção Toyota, né? São cornerstone, né? São pilares ali do Lean. Então as filosofias é a questão do eliminar desperdícios e do respeitar as pessoas. Então isso aqui são os dois conceitos fundamentais que qualquer software house que adota o Lean tem que utilizar. O tempo inteiro respeitando as pessoas que trabalham com a gente e o tempo inteiro tentando identificar qualquer tipo de situação que a gente pode melhorar, né? O Lean ele tem um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, que ele fala que hoje a gente vai estar fazendo as atividades melhor do que ontem, mas pior do que amanhã. Ou seja, o tempo inteiro a gente tem que estar evoluindo. O nome disso é Kaizen, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, então falando um pouquinho das práticas do Lean,
Então, falando especificamente daquela primeira filosofia, que é a filosofia do eliminar desperdício, que é o nome muda, mas lá do japonês é Taichi Oho Save Wastes. Inventei, tá? Não é assim que fala, tá? Para nós muda. Então existem 7 tipos de desperdícios que podem ser eliminados em qualquer empresa que trabalha com desenvolvimento de software ou com chão de fábrica, né? Eu vou trazer alguns exemplos mais genéricos, mais para vocês entenderem as questões dos desperdícios. Mas primeiro, overproduction, superprodução. Trazendo um exemplo para o desenvolvimento de software, seria a gente fazer mais requisitos do que foi solicitado pelo cliente. Para que isso? Né? Então isso daqui é a primeira questão que a gente tem que lidar quando a gente está trabalhando e aplicando o Lean dentro da nossa software house. Trazendo um exemplo que eu vivi na Embraer, na crise de 2010, teve um dos galpões lá que ficou chamado de cemitério dos aviões. O que aconteceu na época? O mercado estava super aquecido para eles. E eles acabaram fazendo vários aviões, várias demandas, adiantando entregas, o dólar lá em cima, porque para a Embraer isso era muito bom, né? A Embraer vende avião em dólar, pô. E aí, o que aconteceu em 2010? O mundo deu um crash, né? A economia deu uma desestabilizada absurda. Muitas vendas que já estavam planejadas foram canceladas. O pessoal preferia pagar a multa do que pagar o avião. E muitas que eles estavam prevendo, que já estavam adiantando, também não foram feitas. Então acabou criando ali o cemitério dos aviões. Então eles lidaram lá com um problema de overproduction. Eles produziram mais do que precisava e tiveram que arcar aí com um prejuízo muito grande, né? Waiting time, né, o tempo de espera, um outro tipo de desperdício que a gente tem que lidar. Por exemplo, então, trazendo para a nossa realidade, é fazer pequenas entregas para os nossos clientes para que a gente consiga, a contento deles, verem como está sendo a evolução do projeto. Além disso, sempre tentar identificar processos que, de certa forma, vão diminuir o nosso tempo de entrega quanto às atividades ali de software. Então, waiting time. Transporte. A questão do transporte, eu não vejo agora um exemplo muito fácil de dar para a nossa área de desenvolvimento de software. Porque o transporte tem a ver com a questão física, entrega, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aí com uma transportadora e quer fazer as entregas de coisas vendidas para os nossos clientes. Então, o transporte é nesse sentido que está falando. Mas a gente pode perceber, dado esse exemplo, a questão do transporte exatamente minimizar ali as rotas, conseguir aglomerar melhor ali as entregas, para que a gente consiga ter menos custos em relação a esse processo. Quarto tipo de desperdício, o process, né, o processo. Poxa, esse aqui eu acho que é muito direto, né? É uma questão que a gente o tempo todo tem que estar buscando atividades que estão sendo feitas que não estão agregando valor nenhum ao nosso cliente, né? Isso daqui é adotado para qualquer tipo de empresa. Inventário, né? Eu tenho um exemplo muito legal de inventário que acabou acontecendo na época que eu também trabalhava na Embraer, só para vocês entenderem, né? Eliminar desperdício de inventário. Então eu falo o seguinte, olha, não deixe inventário, né? Não deixa comprado coisas, né? Trazendo ali o conceito da Embraer, que pode ser que a gente não vai usar no futuro, né? Então, por exemplo, existia como é que chama, gente? Um combinado de parafusos num processo de montagem lá de uma determinada parte de um dos aviões da Embraer, não vem ao caso qual tal, não quero falar sobre isso, que apenas uma única empresa japonesa fazia isso. E então, assim, eles tinham em inventário
como a Embraer usa o Lean, eles tinham inventário, uma quantidade, inventário nem estoque, isso que eu quero dizer, uma quantidade controlada daquele parafuso japonês para poder fazer as próximas entregas de aviões, né? Eles não tinham isso feito, eles não tinham comprado muito isso, né? Porque se o mercado precisava, eles iam lá na empresa japonesa e compravam. E o que aconteceu? Não sei se vocês vão se recordar, teve um tsunami no Japão e essa empresa japonesa já era. Ela foi literalmente destruída pelo tsunami e aí não conseguiu mais ter ali o know-how, né, e nem o tempo para entregar aquele parafuso para o tempo que a Embraer precisava aqui no Brasil para poder produzir os aviões. E aí a Embraer atrasou absurdamente ali a questão de entrega dos próximos aviões encomendados que usavam esse parafuso, esse combinadozinho. Não é só um parafuso, tá? É que eu não estou querendo dar o nome da peça. E aí então ali eles tiveram um problema muito sério de inventário, né? Então é um dos tipos de desperdícios ali que a gente tem que tomar cuidado. Eles quiseram lidar com isso de uma maneira tão rígida que acabou trazendo, claro que ninguém previa isso, mas trouxe um prejuízo, até que eles criaram a mão de obra aqui. Então foi aberta, eles fizeram uma parceria com uma outra empresa brasileira para poder produzir isso para eles. Outro tipo de desperdício, o de movimento. Isso aqui, gente, é uma loucura. Acho que se vocês procurarem aí vídeos na internet, vocês vão perceber que é demarcado no chão de algumas empresas quais são as melhores rotas para que os equipamentos sejam deslocados dentro do chão de fábrica. Ou as pessoas também se deslocarem pelo chão de fábrica para minimizar o tempo de deslocamento de um lugar para o outro. Esse deslocamento é motion, né? Não é movimento de pessoas ou de equipamentos. Então até sobre isso, quando foi proposto lá o sistema Lean de Toyota, eles também preveram. Aí você fala, poxa, Breno, mas motion não faz muito sentido para nós no desenvolvimento de software. Faz todo sentido. Ela é uma organização de arquitetura, de pacotes, né? É a forma com que nós vamos organizando as nossas classes, nossos métodos, para que elas sejam chamadas e a gente não tenha ali uma gambiarra, né? A gente não tem ali um fluxo que chama coisas que são desnecessárias dentro daquele processo até que você consiga entregar ou chamar um determinado método que você realmente deseja. E por último, esse aqui é totalmente relacionado com a gente também, que é entregar aí, minimizar aí entrega de produtos com defeitos, né? Então minimizar os bugs, né, os nossos problemas. Muito bem. Então esses são 7 tipos de desperdícios que existem aí dentro da metodologia Lean de Toyota. Além disso, surgiu também, para eliminar desperdício, o conceito do 5S, que muitos de vocês talvez já viram nas empresas aí relacionadas a escritórios usar o 5S. Muitos de vocês já ouviram falar do 5S, mas não sabem que o 5S surgiu, na verdade, aí como uma boa prática para eliminar desperdícios dentro do sistema Lean de Toyota. Então surgiu aí junto com o sistema Lean, exatamente com o conceito de liberar áreas, de evitar desperdícios, de melhorar relacionamentos, de facilitar as atividades e ajudar aí ali na localização dos recursos disponíveis. Bom, o 5S ele tem muito a ver com o bom senso da equipe, né? Que pode ser ensinado, aperfeiçoado, praticado dentro do crescimento humano e profissional daquela equipe numa software house ou da empresa que queira adotar o 5S. O 5S muitas vezes ele é adotado independente de empresa, independente de usar Lean, por causa que ele como Kanban, ele funciona muito bem independentemente. Ele, de certa forma, é uma questão de cultura e costume. O 5S, ele vem de 5 palavras japonesas, que é Seiri, Seiton, Seizou, Seiketsu e Shitsuki. Que o brasileiro, muito esperto para manter a ideia do S, ele criou o conceito do senso. Então, traduzindo do japonês, é o
o Seiri é o senso de utilização. Seiton, senso de ordenação. Seizou, senso de limpeza. Seiketsu, o senso de saúde. E o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então, os 5 S's, ele é o combinado desses 5 hábitos que a gente tem que adotar para nos ajudar num bom convívio, né? Lembra que a gente está preocupado nos indivíduos e também para ter ali uma questão de uma cultura eliminando desperdícios. Bom, falando dos 5 S's, então o Seiri, que é o senso de utilização, é essa noção aí de desenvolver, de certa forma, o hábito para identificar os recursos que são disponíveis, que estão disponíveis, e separar aquilo que é útil daquilo que não é útil. Então a gente vai destinar as coisas para aquilo que realmente elas agregam valor. Então, de certa forma, a gente está falando aqui do Seiri como sendo aí para nós uma refatoração dos códigos, ou seja, a gente nunca vai estar agregando novas funcionalidades, mas a gente vai estar melhor organizando e eliminando coisas que a gente não vai estar utilizando. Tudo bem? O Seiton, que é um senso de ordenação, é colocar as coisas no lugar, realizar as atividades na ordem certa. Então, isso daqui tem muito a ver com a questão da gente melhorar os nossos processos para que as coisas façam sentido e a gente melhor organize ali o nosso trabalho internamente, seja em demandas, seja no desenvolvimento, seja em diálogos com os nossos clientes, seja nas nossas reuniões, não importa. O Seizon é o senso de limpeza, que também tem um pouco a ver aí com a questão de refatoração, pensando aí dentro de uma software house, que é tirar o lixo, a poluição, evitar sujeira, evitar poluir. Mas para eles, só para vocês saberem, a própria questão da coleta seletiva, que tem lá os lixos, cada um destinado para um tipo de material, né? O orgânico, o metal, o papel, o plástico, isso daí, a coleta seletiva, ela surge dos 5S, especificamente do senso do Seizon, né? Mas que para nós reflete, mais uma vez, uma questão de refatoração de código. Quero deixar claro o seguinte, todos os sensos, eles são aplicados fisicamente dentro de uma software house que usa ali o Lean e que adotem o 5S, né? Então, a utilização é colocar as coisas no lugar. Vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu fiz na Embraer, quando eu entrei, eu tinha a minha mesa, né, dentro do escritório, né, que existiam várias pessoas trabalhando, eu tinha minha mesa para trabalhar e eu tinha sempre, todo mundo tinha as 3 gavetas, e a primeira coisa que a gente fez é organizar as nossas gavetas de tal forma que a gaveta mais em cima é aquilo que eu colocaria coisas que eu ia usar mais constantemente. A gaveta do meio é que eu não vou usar tanto, e a última gaveta é aquilo que está lá, na hora que eu precisar eu vou pegar. Só para vocês entenderem até onde vai ali a questão dos 5S dentro de um ambiente organizacional, fisicamente falando, tudo bem? O Seiketsu é o senso de saúde, que é uma questão de comportamento, valores e práticas que ajudem aí a questão de saúde física, mental e ambiental. Então, muitas vezes, a gente faz as ginásticas laborais dentro de uma empresa, de uma software house. A gente estimula treinamentos, estimula exercícios, estimula o trabalho com no máximo 8 horas por dia, um intervalo, tomar um café, comer bem. Então, esse é o Seiketsu. E por último, o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que na verdade é o senso que controla os outros 4. É aquilo que vai garantir que a gente está aplicando o senso de utilização, de ordenação, de limpeza e de saúde na nossa vida, dentro da nossa software house e dentro dos projetos que a gente está trabalhando. Tudo bem? E por último, o último conceito que o Lean nos traz é o conceito do Kaizen, que também tem a ver com a questão de eliminar desperdício. E aí vem a velha frase do Kaizen, que hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? O Kaizen, no final das contas, ele significa melhoria contínua, né? O tempo inteiro estou mudando para melhorar. Por isso que o próprio senso do Kaizen é o que nos permite lidar com a agilidade da forma como a gente espera numa software house. Mudanças são bem-vindas, principalmente se a gente está agregando valor, seja para o produto que a gente está desenvolvendo, ou seja para o nosso processo. Dentro do nosso processo, que seja mudança de pessoas,
de tecnologias, de ferramentas, não importa, né? Então a melhoria ela é contínua. Muitas vezes fazemos um estudo do as is para transformar no to be, ou seja, como está e para o que eu quero ficar. Então o Kaizen ele exatamente estimula essa melhoria contínua, desde que a gente identifica algum ponto de melhoria, o as is, até a gente fazer algumas questões para alcançar o ponto desejado, que é o to be, né? Então essa prática, como eu comentei, ela na verdade, eu acredito que seja melhor eu explicar ela, né? Eu participei de alguns Kaizens dentro da Embraer. O Kaizen, na verdade, ele é um grupo de estudos em que Kaizen é uma técnica. Vamos fazer um Kaizen? Vamos. Então tá bom, mas por quê? Então Kaizen não é assim, vamos fazer. Você identificou um as is, um ponto que pode ser melhorado dentro da sua empresa. Se seja um processo, seja uma conversa com o cliente, seja uma forma de documentação, não importa. E aí você identifica o to be, até onde você quer chegar. E aí sim você cria esse grupo que vai executar o Kaizen dentro daquela equipe. Então a gente tem aqui o ponto de início do Kaizen, que é o start. Então o start é quando a gente identificou um desperdício. Uma vez identificado um desperdício, que, poxa, se eu tenho um as is para um to be, então isso quer dizer que eu tenho um desperdício e eu vou melhorar um processo meu. Então uma vez identificados os desperdícios, a gente vai aplicar aquela questão que a gente acabou de conversar da metodologia Lean, que é separar aquilo que agrega valor daquilo que não agrega valor. Uma vez que a gente conseguiu identificar aquilo que agrega valor daquilo que não agrega valor, a gente vai eliminar os valores que não são necessários e verificar qual que é o impacto disso quando a gente eliminar e fazer adaptações dos processos que a gente gerou. Uma vez que a gente fez as adaptações e viu que funcionou, a gente vai verificar com a realidade para ver se as coisas funcionam. Então a gente faz como se fosse uma prova de conceito. A gente vai fazer aquela mesma atividade, agora usando esse novo processo adaptado. Uma vez que a gente verificou com a realidade que ele funcionou, nós fazemos a mudança dentro da software house. A gente capacita todo mundo, a gente aplica e fala que a partir de agora iremos adotar dessa forma. E a partir do momento que a gente faz essas mudanças, a gente acompanha essas mudanças para verificar se não vai ter nenhum tipo de impacto de coisas que a gente ainda não tinha previsto. A gente vai verificar as mudanças e vamos medir os resultados, positivos e negativos. Uma vez que deu certo, não deu certo, a gente faz os ajustes, fazemos isso se transformar em um padrão dentro da software house, celebra, comemora e fazemos novamente para novos pontos de desperdício que podem ser ajustados. Esse processo de Kaizen, ele tem que durar de 2 a 5 dias. Então percebam que o Lean, ele estimula a gente fazer Kaizen. Inclusive, vou fazer um office aqui. A Embraer, ela mede as equipes e muitas vezes, por muitas coisas. Mas uma das coisas que a Embraer mede internamente é a qualidade dos seus Kaizens para melhorar os seus processos internos, só para vocês entenderem. Por exemplo, o processo que eu participei lá, dentro da Embraer, existem várias equipes. Tem a equipe que eles chamam de produto e a equipe de processos. Eu fazia parte da equipe de processos. A equipe de produto é a que pensa em como o avião vai ser construído. O que tem que ter no avião? A questão de sistemas. E a equipe de processos é como aquele avião vai ser construído, qual é a ordem das coisas no chão de fábrica, quem que vai ser montado primeiro, que equipe de manufatura. Então, obviamente, essas duas equipes têm que se conversar. O Kaizen que eu participei é que dentro de um avião específico, que não vem ao caso, e para uma equipe específica, a conversa entre a equipe de produto e de processos não estava funcionando bem quanto às demandas. Então a gente desenvolveu um sistema para fazer solicitações dentro disso. Então o Kaizen exatamente foi o fruto do Kaizen foi exatamente esse sistema de fazer as demandas e dar o feedback das atividades que seriam desenvolvidas, né? Então o Kaizen
ele foi exatamente com esse propósito. O interessante, que parece uma bobeira esse celebrate aqui, né, o celebrar, mas depois que a gente faz alguma coisa e viu que funcionou, se transformou num padrão, tem realmente uma reunião ali que a gente celebra, a gente comemora, come um salgadinho, toma um café, juntando todas as equipes envolvidas. Então isso aí realmente acontece, porque é uma conquista. Significa o quê? Que a gente teve melhoria contínua. Que a gente está fazendo hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã, né? Então isso daí é a técnica de Kaizen que a metodologia Lean propõe aí para estar buscando melhoria dentro dos nossos processos internos. Aqui eu tenho um exemplo de um Kaizen, peguei na internet. Então notem que eles estão tentando mapear aqui os processos dentro de uma empresa, da forma como eles estão, está mapeado, né, no meu entendimento aqui no papel, colados aqui nos post-its. E aí, com base nesses estudos, eles estão discutindo junto para tentar desenhar um novo fluxo, né? Então, o Kaizen é um negócio muito maluco, até que depois a gente consiga converter em algo que é palpável, no sentido de que a gente agregou valor ali, a gente converteu o as-be para o to-be com sucesso. Pois bem, esse aqui era o objetivo da aula de hoje. Então a gente viu uma metodologia, que é uma metodologia que podemos ter, todos acredito que percebeu, que ela é muito mais adequada desde a sua essência, e eu procurei deixar a essência na aula, que é para empresas ali de manufatura, né, empresas de automação, de automóveis, né, de carros, né, de aviões, enfim, de montagens, né? Mas por ter sido uma proposta que buscava eliminar desperdícios, buscava o respeito às pessoas, buscava responder rapidamente às mudanças, então aí ela acabou se convertendo numa metodologia ágil, e aí ela tem sido adotada usando todas essas práticas que a gente conversou dentro das software houses, principalmente com o ciclo do PDCA internamente adotado a eles. Muito bem, gente. E então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre o sistema de produção Toyota, me procurem nos nossos plantões aí semanais ou mandem dúvidas aí nos fóruns de discussão. Tá bom, galera? Qualquer coisa, nos chamem aí. Valeu, boa semana de estudos. Valeu, tchau, tchau.